É uma live muito especial, muito especial. Uma live que nós vamos falar sobre licitações e contratos. Eu vou tentar trazer 10 pontos para mostrar que nas compras públicas o futuro não é mais como era antigamente, né? Não era mais como era antigamente. Então, saudar aqui a Thaís, Ricardo, Davidson e todo mundo do Grupo Centro que está aqui conosco aqui nessa live. Vai poder também postar comentários e participar aqui dessa live. Fique bem à vontade para fazer seus comentários, eu vou tentar responder na medida do possível, na correria, assim que as letrinhas passarem aqui embaixo, tá? Então, boa noite a todos e a todas. Mas vamos iniciar. A live hoje ela tem dois grandes objetivos. Primeiro, falar sobre licitações e contratos. O lema da nossa live é: o futuro não é mais como era antigamente. Eu vou trazer 10 pontos aqui para mostrar ou para defender que o futuro nas contratações públicas não é mais como era antigamente. E essa live também nós estamos lançando a 10ª edição do curso Premium, Nova Lei de Licitações e Contratos. E vai ser um curso Premium muito especial, eu diria até diferente dos demais, porque é um enfoque em inovação tecnológica, em inovação na área de contratação pública, de regulamentação. Nós vamos ter um foco no uso de IA. Então, por exemplo, teremos aula sobre uso de IA para artefatos de planejamento na área de licitações. Teremos aula para uso de IA na pesquisa de preços. Teremos aula para uso de IA na gestão e fiscalização dos contratos. Teremos aula inédita, né, com o professor Nicola, do TCU, sobre negociação, pessoal, algo fundamental para quem trabalha com licitações e contratos. E traremos, por exemplo, um professor que nada mais é, além de um grande jurista e professor, responsável hoje por capitanear a SESEX Consenso do TCU. Então, queridos amigos e amigas, vai ser um prêmio muito diferente, muito especial. Espero que aqueles que participem consigam extrair tudo de bom que vai ocorrer nessa nova edição do Prêmio, a 10ª edição do Prêmio. E, como de praxe, como de costume, quem se inscrever agora no lançamento, né, terá o desconto de 40%. Nós sempre damos esse desconto especial para quem faz suas inscrições já no lançamento do curso. Mas não é só isso. Nós decidimos também que aqueles primeiros inscritos, os 50 primeiros inscritos, além de aproveitar o desconto, eles terão também direito a receber gratuitamente um exemplar do meu livro e-Marketplace e Contratações Públicas. Então vai receber gratuitamente esse livro. E não é só isso. Além da inscrição com desconto, além do livro gratuitamente, Marketplace e Compras Públicas, aqueles que se inscreveram e se inscreverem entre os 50 primeiros vão concorrer também a alguns brindes especiais, tá, pessoal? É bom lembrar, já tiveram alguns interessados que falaram com o Ricardo e já fizeram as inscrições, inclusive antes de hoje. Inclusive, turma que estava no Premium Day já fez as inscrições. Eles já estão valendo, já está contando por 50. Então, está faltando um número menor de vagas, tá? Não temos 50 vagas para hoje, para fechar esse grupo de 50. E esses 50 primeiros inscritos, além do desconto, além do livro e Marketplace e Contratações Públicas, que eles vão receber gratuitamente, eles vão concorrer também a 3 assinaturas trimestrais do Oráculo, uma inteligência artificial que eu estou desenvolvendo em parceria com a Agape, empresa Agape de tecnologia, né? Meu amigo Anderson Pedra, uma boa noite, meu irmão. Estamos desenvolvendo, falei na Agape, o professor Anderson Pedra, o padrinho Anderson Pedra chegou aqui. Nós estaremos desenvolvemos, uma inteligência artificial para a área de licitações e contratos, para auxiliar na construção de artefatos, na justificativa de decisões, emissão de pareceres. E essa ferramenta que nós chamamos de Oráculo, batizamos de Oráculo, a turma que teve no Prêmio Day já teve conhecimento. Pois bem, ela já está disponível e nós vamos sortear 3 assinaturas gratuitas, trimestrais gratuitas do Oráculo para os 50 primeiros inscritos. Vamos sortear também mochilas que foram oferecidas pela Zoe,
né, que oferece o streaming em que funciona o Runiflix e tem uma ferramenta maravilhosa de streaming que pode ser usado pelas organizações públicas. Além de 4 livros meus: Lei de Licitações Públicas Comentadas, Direito Administrativo, Lei de Probidade Administrativa Comentada e também um exemplar do Marketplace Compras Públicas. Pessoal, então tem muita vantagem para os primeiros inscritos, tá? Tem muita vantagem para os primeiros inscritos. Repito, 40% de desconto, o livro Marketplace Compras Públicas gratuito, além de concorrer a 3 assinaturas trimestrais gratuitas do Oráculo, essa inteligência artificial específica para licitações, 5 mochilas personalizadas da Zoe e 4 livros meus, 4 livros do professor Rony Charles. Então vale a pena. Olha, só contando aí, só desses brindes que eu falei, nós já temos cerca de 12. Então se você tiver 25% de chance, já é muito provável que você ganhe um desses brindes, tá, pessoal? Mas então, boa noite. Repito, podem fazer comentários para a gente estar tratando sobre as perguntas de vocês. Grande abraço a todos que estão participando e estão comentando, né? A turma que está colocando aí, a Edna, tudo bem? Boa noite. A turma que está colocando também do Premium, né? O Ricardo está colocando o link para inscrição. Vamos entrar agora nos 10 tópicos, 10 pontos sobre a nova lei de licitações e contratos, que são o tema, que representam o tema da nossa live. O tema da nossa live é: nas compras públicas, o futuro não é mais como era antigamente, né? E não é mesmo, pessoal. E o primeiro ponto que mostra que o futuro não é mais como era antigamente, turismóloga, Duarte, Bia, o Ricardo está colocando o link. Ricardo Lopes Cursos, ele está colocando o link. O grande amigo Igor, obrigado. Ricardo está colocando o link, mas quem não conseguir acessar o link pelos comentários, vai no site ronicharles.com.br, tem lá o link lá para o curso Premium 10, né? Curso Premium 10. Olha, o Ricardo acabou de colocar o link. Lembrando, o livro e Marketplace e Contratações Públicas gratuito, e os brindes, concorrer a esses brindes, a esses mais de 12 brindes que nós vamos sortear durante a semana, esses só os 50 primeiros inscritos, tá? Então, cuidado que já bate o sininho e a gente já passa dos 50 inscritos. Mas vamos lá. O tema da nossa live hoje é: nas contratações públicas, o futuro não é mais como era antigamente. E o primeiro ponto que mostra que o futuro não é mais como era antigamente é que, com a Lei 14.133 de 2021, nós tivemos o fim de uma era de legislações maximalistas, engessadas, né? E o início de um novo tipo de lei geral de licitações, que, embora seja muito analítica, né, muito extensa, cerca de 200 artigos, a Lei 14.133, diferentemente da Lei 8.666 ou do Decreto-Lei 2.300 de 86, ela é muito mais flexível, né? Então nós mudamos, acabamos com a era de leis maximalistas, engessadas, para entrar numa nova lei de licitações que, embora até mais analítica, mais detalhada, e o ministro Anastasia sempre bem observa que isso foi um pedido dos próprios agentes públicos, né, queriam mais segurança, um manual mais detalhado de atuação, mas ela mesmo assim é mais flexível. E aí vem um segundo ponto, e podem fazer seus comentários para a gente avançar em cada um dos pontos. Vem um segundo ponto relevante para mostrar que o futuro não é mais como era antigamente, que nós precisamos nos preparar para esse novo mundo das licitações e contratos. É o fato que esta flexibilidade da Lei 14.133 de 2021, essa flexibilidade traz grandes poderes, mas traz também grandes responsabilidades. E com isso, houve um aumento da discricionariedade técnica, da possibilidade de modelar de maneira diferente as licitações. Você pode usar vários modos de disputa, você pode inverter fases, fazer a licitação eletrônica, fazer a licitação presencial, escolher regime de execução, critérios de julgamento, e essa ampla liberdade traz como grande desafio uma boa motivação. O gestor agora tem mais opções de escolha, mas ele precisa fundamentar tecnicamente as suas decisões. Por isso que o Oráculo, essa ferramenta de IA vertical,
com menor risco de alienação, mais especializada em licitações e contratos, vai ser uma ferramenta muito útil para ajudar, auxiliar os agentes públicos que trabalham nas diversas áreas de licitações, tanto a montar, criar os artefatos da fase de planejamento, como também a justificar as suas escolhas, né, com base em textos doutrinários, artigos, jurisprudências que eu e minha equipe selecionamos para que essa IA esteja bem, esteja com aprendizado bem direcionado para dar respostas mais assertivas. Ediane, para fazer a inscrição pode ir direto no site ronecharles.com.br ou clicando no link que Ricardo Lopes Cursos está colocando aí aqui nos comentários, tá, pessoal? Gabriel, gostaria de saber como livrar minha instituição de empresas que dão lances claramente inexequíveis. Fazem isso, ganham e não entregam em termos de trabalho de sancionar. Excelente pergunta, Gabriel. Ricardo Igor está dizendo que o link não funciona. Então, pessoal, eu sugiro entrar no site ronecharles.com.br e ir direto lá. O Davidson também colocou um link, não sei se está funcionando. Sugiro, então, ir lá no site ronecharles.com.br, correr, porque, repito, nós vamos fechar as 50 inscrições e o sorteio dos brindes extras e o livro e Marketplace e compras públicas é apenas para os 50 primeiros inscritos, tá? Gabriel, esse é um dos grandes desafios hoje da licitação eletrônica, né? Empresas irresponsáveis, aventureiras, que apresentam lances inexequíveis e depois não cumprem suas propostas. Há outros desafios também, né? Como o querido amigo e professor Ricardo pontua, temos também aqueles capilezeiros, né? Temos os doidinhos, que são os aventureiros, e temos os capilezeiros, mas isso é um papo para uma outra live, que a gente precisa falar mais sobre esse grande problema, esse grande desvio, inclusive envolvendo conluio entre licitantes, que infelizmente tem ocorrido nas licitações eletrônicas, sobretudo em plataformas mais abertas, como o GovBR, né? Mas esse é um grande desafio. Como fazer isso? Com boa regulamentação, com boa estrutura da licitação. Na minha opinião, usando plataformas privadas, você tem um risco menor desse tipo de postura, de comportamento, tá? E acho que é muito importante trabalhar isso. Na modelagem, a lei te dá essa flexibilidade de modelagem, tem as ferramentas, você precisa aprender a usar as ferramentas para que sua licitação não seja prejudicada por conta de aventureiros, né? Professor Janderson, essas vagas vão acabar rápido demais. Parabéns, professor, nunca vi um programa tão bom. Obrigado, meu amigo. Patrícia Soares, não vai pelo site, encaminha para um número estranho. Site ronecharles.com.br, tem lá um banner enorme do curso Premium 10, Patrícia. Eu acredito que tá certo, mas o Davidson vai agora olhar. E Davidson, por favor, confirma isso e manda aqui a informação, por favor, tá? Meu amigo Ronaldo, meu amigo Janderson, vocês que são professores do curso estão aqui, muito obrigado. Professor Rodrigo Pironte, querido amigo que está no Prêmio Estatais, muito bom vê-los aqui. Pessoal, esse curso Prêmio 10 realmente está especial, vale a pena, entrem lá no site. Eu vou entrar aqui no site para confirmar essa questão do problema que disseram aqui, tá? Só para confirmar isso, se está dando problema na inscrição, tá? Rapidamente, tá, pessoal? Deixa eu olhar aqui. Rapidamente eu já volto. Estamos no terceiro ponto fundamental para mostrar que o futuro não é mais como era antigamente. Tá aqui, inscreva-se. Quando clica. Iniciar conversa. Pessoal, é aí mesmo, você iniciar a conversa e vai dar justamente no WhatsApp do Grupo Centro para fazer a inscrição. É porque, como o lançamento foi hoje, ainda está como se fosse a lista de espera, né? Acho que cometeram já era para ter aberto mesmo, mas há o link nesse WhatsApp, eles vão mandar para vocês o link da Hotmart para fazer a inscrição, tá? Então, entra, clica no iniciar conversa e o responsável vai enviar para vocês o link para fazer a inscrição no próprio Hotmart. É isso mesmo, é esse o caminho, tá? Desculpa. Vamos lá, voltando. Voltando aqui, pessoal, falamos já,
a questão da lei, o fim das legislações maximalistas, primeiro ponto para mostrar que o futuro não é mais como era antigamente, aumento da discricionariedade e o desafio de motivação, e por isso eu falei, querido colega, nós precisamos usar essa flexibilidade para modelar a licitação de maneira a afastar os aventureiros que estão prejudicando, infelizmente, muito as licitações eletrônicas. E aí vem um terceiro ponto que mostra que o futuro não é mais como era antigamente nas compras públicas, com a Lei 14.133. É o foco da Lei 14.133 no planejamento como eixo central das contratações. Tá? Contratações. Ora, eu preciso planejar, Gabriel, eu preciso planejar justamente para usar as ferramentas que a lei oferece para afugentar esse tipo de licitante. Nas minhas aulas, nos meus cursos, eu ensino várias ferramentas que podem ser usadas pelos agentes públicos que estão montando a licitação para afastar esse tipo de licitante aventureiro. Tá? Existem sim soluções, existem ferramentas. Nós vamos falar sobre elas também no curso Premium, mas, repito, basta usar a modelagem. E para isso é fundamental ter o planejamento. E o planejamento na Lei 14.133 foi definido como um foco central das licitações públicas, muito diferente da Lei 8.666. A 14.133 dispõe de muito texto normativo falando como o planejamento na área de licitações e contratos deve ocorrer. E é justamente para criar uma cultura de planejamento. Professor Janderson, já o Compras.gov vai começar a cobrar dos fornecedores para fazer uma barreira mínima. Perfeito, acredito, professor Janderson, que é o correto. Né? Não é justo que toda a sociedade, inclusive pessoas que não têm nada a ver com licitação, acabem custeando o sistema gratuito para licitantes aventureiros, que abusam da oferta gratuita da plataforma GovBR, né? Com 5, 6, 7 CNPJs, né? Agindo de maneira irresponsável, porque qualquer problema, mesmo uma vez sancionados, eles podem usar outro CNPJ. Né? Espero que o GovBR avance mesmo para cobrar dos licitantes um valor mínimo, baixo, mas que seja suficiente para desestimular muitos aventureiros que estão prejudicando a eficácia do GovBR nas licitações e contratos. Tá? Então, pessoal, o terceiro ponto que muda o ambiente das contratações públicas e das licitações na Lei 14.133 é, sem dúvida, o planejamento como eixo central das contratações. E é muito importante que vocês entendam isso, porque essa normatização do planejamento vai gerar a cobrança por parte dos órgãos de controle sobre justamente a sua atitude na hora de planejar a licitação. Né? A licitação. É muito importante, então, que você faça o planejamento não apenas formal, né, mas um planejamento funcional. Use os artefatos não para constar no processo, mas cumprindo as funcionalidades desses artefatos para modelar bem a licitação e evitar esse tipo de problema. Né? Poxa, muitos comentários. Obrigado, pessoal. O próprio Compras poderia fazer o cálculo de inexecuibilidade dentro do preço cotado. Gabriel, mas o grande problema é porque não dá para definir a inexecuibilidade de maneira absoluta, né? Mesmo isso não funciona. Se você usar boas ferramentas de pesquisa de preços, elas vão te ajudar. Eu cito, por exemplo, o banco de preços. Elas vão te ajudar a ter uma boa referência do preço de mercado, mas nunca será um critério absoluto, como diz a própria jurisprudência do TCU. Né? Professora Marla, tudo bem, Marla? Difícil criar uma cultura de planejamento quando o PCA não é obrigatório. É verdade. Mas é bom lembrar que os próprios tribunais de contas já estão induzindo essa obrigatoriedade do PCA. Embora ela não seja expressa na lei, essa obrigatoriedade pode ser construída através, digamos, da incidência do princípio do planejamento que consta expressamente na lei. O professor Ronaldo, trazendo uma novidade aqui, a ideia de criar uma estatal de compras federal, me parece que legitimaria tal cobrança e traria mais flexibilidade para a atuação do órgão responsável pelo sistema de compras. Boa ideia, Ronaldo. Professor Ronaldo, meu amigo, boa ideia. Eu acho que a gente poderia ter estatal, poderia ter uma agência também, né? Poderia ter uma agência também, seria uma boa opção. Acho que uma estatal, uma agência seria uma boa opção. Por exemplo, na área das universidades públicas, a EBSER foi uma estatal criada e que melhorou muito, né, a qualidade das licitações, das compras públicas das universidades federais. Então, isso poderia, sim, funcionar com a criação de uma estatal, ou então a criação de uma
de uma agência, né? Mas eu acho que a criação de estatal é muito interessante, tá? Então, pessoal, primeiro ponto, fim de uma era da Lei 8.666, das legislações maximalistas para uma lei flexível, que permite modelagem. Segundo ponto, aumento do poder de discricionariedade técnica. Aumento do poder de discricionariedade técnica, né? Terceiro ponto, planejamento como eixo central das contratações, né? Professor Janderson vai estar na nossa aula, no nosso curso, vai falar sobre os órgãos de controle e o uso da inteligência artificial. Então, o professor Janderson vai abordar, por exemplo, se minha memória não falha, a pesquisa de preços é o professor Franklin Brasil. O professor Janderson vai falar sobre os órgãos de controle. Deixa eu pegar minha cola aqui e olhar... acho que é Tribunais de Contas e Ferramentas Tecnológicas, se eu não estou enganado, professor Janderson. Mas certamente vai ensinar muito a todos nós sobre o uso da inteligência artificial. Ele que é o pioneiro na área de uso de IA nas compras públicas, né, pessoal? Mas vamos lá, então, já falamos 3. O terceiro, planejamento como eixo central das contratações, porque isso é uma clara mensagem da Lei 14.133, e que vai trazer também a responsabilidade. Isso vai ser cobrado dos agentes públicos, né? Esses ETPzinhos, esses documentos meramente formais vão, obviamente, sofrer uma certa crítica, né, construtiva. Valeu, meu amigo Janderson. Pelos órgãos de controle. O quarto ponto que mostra que o futuro nas compras públicas não é mais como era antigamente, é o uso de IA nas licitações públicas, né? Aproveitando a fala do professor Janderson aqui. Pessoal, a inteligência artificial está transformando todas as áreas profissionais e não poderia ser diferente na área das contratações públicas. Nós temos a IA como uma grande ferramenta de aumento de produtividade, né? De aumento de eficiência na atuação, e é justamente por isso que nesta edição do curso Premium várias aulas estão voltadas para o uso de IA. O uso de IA na criação dos artefatos de planejamento, uso de IA na realização da pesquisa de preços, uso de IA pelos órgãos de controle, uso de IA na gestão e fiscalização dos contratos, né? Nós vamos falar muito, tanto nas aulas ao vivo, como também no nosso grupo de discussão sobre uso de inteligência artificial na área das licitações públicas, tá? E eu espero que quem ganhe o sorteio entre os 50 primeiros e tenha o acesso trimestral ao oráculo, curta muito essa nossa IA, está sendo trabalhada com muito carinho para quem trabalha com licitações e contratos. Então, falamos já 4 motivos pelos quais tudo está mudando. Vamos para o 5º motivo pelo qual, nas contratações públicas, o futuro não é mais como era antigamente, né? A questão de uma visão econômica sobre as contratações públicas. Cada vez mais nós vemos, inclusive na própria jurisprudência, além da doutrina, né, sementes criadas no passado por alguns autores. Aí eu destaco o grande professor Marcos Nóbrega, meu querido amigo Marcos Nóbrega, entre outros, mas ele certamente é aquele que primeiro trouxe essa discussão do uso da análise econômica do direito nas contratações públicas, nas licitações. E essa forma de ver o fenômeno jurídico com um viés também econômico certamente tem se agigantado na área das licitações públicas. Então, debate sobre seleção adversa, debate sobre custo de transação, tudo isso são temas hoje corriqueiros nos principais eventos na área de licitações e contratos, né? E a forma de compreender as contratações públicas diante da perspectiva da análise econômica do direito certamente vai impactar a evolução e o desenvolvimento da aplicação da Lei 14.133 de 2021 na prática. Porque a doutrina tem utilizado a análise econômica do direito para falar sobre a lei, porque a jurisprudência tem utilizado a análise econômica do direito para enfrentar os grandes dilemas na área das contratações públicas,
e isso certamente vai impactar o futuro das compras públicas em nosso país. Então, falar sobre screening, rating, seleção adversa, moral hazard, informação assimétrica, problema de agência e tudo mais que o estudo da análise econômica do direito empresta na hora de discutirmos o fenômeno das contratações públicas. Então, a inserção de elementos da economia, ou mais especificamente falando, da análise econômica do direito no ambiente das compras públicas vai mudar a forma de disciplinar, de tratar, de regular esse ambiente, né? Com a visão mais consequencialista e menos formalista. Meu amigo Igor Coité, muito me honra novamente tê-lo. Você que é um aluno brilhante, foi aluno da Faculdade Baiana de Direito, hoje é professor, muito me honra tê-lo no nosso curso Premium também, Igor. Valeu. Gabriel, meu irmão, um abração também, você que também foi uma estrela da Faculdade Baiana de Direito, um grande amigo que a faculdade me deu. Pessoal, falamos já 5, vamos para o 6º, né? A questão da transformação digital, né? Vamos também para a transformação. Lu também tá? Ô Lu, vai ser uma honra, uma alegria tê-la novamente no nosso prêmio. Obrigado, obrigado. É isso mesmo, professor Janderson. Você já falou de uma surpresa aqui final. Nós teremos pela primeira vez no nosso curso Premium, o grande professor Carlos Ari Sandfeld. Professor Carlos Ari, que é um jurista que a relevância dele para a área do direito administrativo moderno aqui no Brasil é muito impactante. E eu recentemente tive a oportunidade de tomar um café no escritório dele, um café com ele no escritório, e fiquei ouvindo, e ele conversando muito sobre a atuação. Ele, para quem não conhece, o professor Carlos Ari foi um dos juristas mais importantes, por exemplo, na própria criação do pregão, na própria criação da LINDB, né? E ele, nesse café com ele, eu tive uma aula da história, eu vi a vida das licitações, a história ali das licitações contada nos detalhes, nos bastidores, sobretudo o período de criação do pregão. Foi um momento inspirador, saí de lá exultante, muito feliz, e veio então a ideia de convidá-lo para o próximo Premium, o Premium 10, né, para fazer a palestra de encerramento, e ele, de maneira muito gentil, aceitou o convite e estará conosco. Professor Berilo Bradson também é fera em assunto análise econômica do direito. Meu amigo Berilo Bradson, meu irmão Bradson é o fera, né? Meu irmão Bradson é o fera, é um gênio e é um gênio. Bradson é um gênio e sem dúvida nenhuma, análise econômica do direito, ele é uma referência para mim, uma grande referência mesmo. Está lá em Harvard hoje terminando seus estudos do doutorado, né? E é uma inspiração, uma constante inspiração, né? O professor Carlos Ari, acho que tem poderes mediúnicos. Concordo, viu, amigo? Concordo. E acho que a vivência dele nessa transformação da lei do pregão, né? Eu sempre costumava falar nas minhas aulas, né, que o pregão, a lei do pregão veio num DeLorean, né? Né? Eu não sabia que era o professor Carlos Ari, que era o Martin McFly, né? Que era o piloto do DeLorean, né? Mas ele é espetacular e foi ouvi-lo foi uma tarde inspiradora. Tenho certeza que a aula de encerramento também será, tá, pessoal? Mas já falamos sobre vários, né, dos professores. Poxa, Berilo, Janderson falaram alguns dos professores. Deixa eu fazer a cola aqui para não faltar ninguém, tá? Vamos estar, além desse pobre professor que lhes fala, teremos Eduardo Grossi, professor Carlos Ari Sandfeld, Jader Esteves, Luciano Reis, Cristiane Stropa, Virgínia Bracarese, professora Virgínia, professor Márcio Mota, professor Bradson Camelo, professor Anderson Pedra, professor Vitor Amorim, professor Nicola Cury, professor Janderson Barbosa. Minha gente, olha, nem o Flamengo tem uma seleção dessa. Nem o Flamengo tem uma seleção dessa, viu? Nem o Flamengo tem uma seleção dessa. Professor Carlos Cox, professor Franklin Brasil, professor Ronaldo Correia, professora Carolina Zancaner. Puxa vida, tá top. Tá bem top mesmo.
Vale a pena, pessoal, vale a pena. E corram para ficar entre os 50, para ganhar o sorteio dos brindes, tá? Então, sexto ponto, eu já falei 5, transformação digital, licitações eletrônicas e e-marketplace. Aí só Bahia. Transformação digital, licitações eletrônicas e e-marketplace. Isso também vai transformar as compras públicas. Transformar as compras públicas. O professor Carlos Cox, isso mesmo, Lucas, vai falar sobre planejamento, inclusive com o uso de IA. Vejam, a gente está a passo, estamos na esquina do futuro, para o passado. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, trilhar nos próximos 2, 3 anos por uma grande disrupção na área das compras públicas. Inclusive, ótimo livro, com certeza. O professor Carlos Cox tem um livro maravilhoso. Inclusive, ele me deu a honra de fazer o prefácio do livro dele, né? E eu falando uma história desse livro, eu aperriei muito o Carlos. Depois ele conta essa história. Porque ele estava demorando, perfeccionista, e no final ficou um livro espetacular, espetacular. Dei sorte, ele me convidou para fazer o prefácio. É um grande livro, é um grande professor, o professor Carlos Costa, uma pessoa muito responsável, um profissional muito responsável, membro do Ministério Público do Rio Grande do Norte, e, enfim, vai também trazer sua luz e seu brilho ao nosso curso Premium. Grande Oswaldo, um abraço, meu amigo, parabéns lá pelo projeto do podcast, estou lá seguindo, estou lá ouvindo, viu? Parabéns. Vamos lá, pessoal, então, ponto 6, que vai mostrar por que o futuro não será mais como era antigamente. Transformação digital, né? O uso não apenas das licitações eletrônicas de maneira ampla, né? Porque muita gente que ainda usava pregão presencial, licitação presencial, contratação presencial vai ser cada vez mais pressionado para o uso da licitação eletrônica, embora, é bem verdade, é possível ainda usar a licitação presencial, tá? Mas, além da ampliação da licitação eletrônica, eu diria que uma grande disrupção, uma grande transformação que nós vamos vivenciar nos próximos anos, já estamos começando a experimentar, é o uso do e-marketplace. Já temos o Contrata Mais do Executivo Federal, né, um e-marketplace que já está funcionando, né, que vai ser ampliado agora para outras áreas, para compras na área da educação. Nós já temos alguns municípios que têm avançado na criação de suas plataformas de marketplace, né, como, por exemplo, o município de Belo Horizonte, o município de Recife, o município de Jaboatão. Temos plataformas privadas que já estão também criando as suas plataformas de marketplace para atendimento a todos os municípios que a utilizam, como, por exemplo, o Portal de Compras Públicas está para lançar a sua plataforma de marketplace. Então, nós temos claramente a criação de um novo ambiente. Por quê? Me parece que, notadamente para os bens comuns, o e-marketplace vai muitas vezes ser uma solução mais eficiente do que o e-procurement, né? A licitação eletrônica, mesmo através do pregão. Professor Janderson, ouvi dizer que o maior acontecimento desde a publicação da Lei 14.133 vai acontecer no evento do Portal de Compras, o GNCP. Puxa vida, espero que já seja o lançamento do e-marketplace do portal, que deve vir fantástico, com certeza, meu amigo Janderson. Eu, infelizmente, não vou poder estar no GNCP, mas vou estar nas prévias online dele, e é um evento espetacular, fantástico, realmente fantástico, tá? Realmente fantástico. Pessoal, o e-marketplace vai mudar as compras públicas e nós vamos ter uma aula ao vivo específica sobre o marketplace, né? Quem estiver entre os 50 primeiros inscritos vai ganhar também o meu livro Marketplace e Compras Públicas, que é baseado na minha tese de doutorado sobre o tema, né? Mas teremos também uma aula durante o curso falando sobre o assunto. Então, para quem não comprou o livro ou não ganhar o livro, né, vamos ter uma aula falando também sobre esse assunto. E, óbvio, quem estiver preparado para esse novo modelo de compra pública, notadamente fornecedores, vai ter muita vantagem. Aqueles órgãos que aprenderem a usar essa modelagem, esse framework jurídico primeiro, certamente
vão garantir mais eficiência em compras sensíveis, como na área de saúde, na área de gêneros alimentícios e em diversas outras, onde essa modelagem, esse framework jurídico funciona melhor. E já é admitido, inclusive, na Lei 14.133/2021. Né? Além de um projeto de lei que nós vamos falar também na minha aula sobre Marketplace, projeto de lei do SIX, projeto de lei que já foi aprovado pela CCJ da Câmara dos Deputados e que vai permitir uma espécie de marketplace generalizado para compras públicas, tá, pessoal? Então já falamos 5 pontos, vamos 6 pontos, já falamos 6, vamos para o 7º ponto, né? Lembrando, o livre marketplace e concorrer ao sorteio dos brindes especiais. E aí, só para lembrar quais são os brindes especiais, são 3 assinaturas trimestrais do Oráculo, a inteligência artificial que eu estou lançando junto com a empresa Agape de Tecnologia. Uai, voltou agora, pessoal? Voltou? Voltou? Vamos ver agora se vocês respondem. Tirei o Wi-Fi. Ah, voltou. Valeu, Noana. Obrigado, querida Noana. Muito, muito obrigado. Não tem jeito. Obrigado, viu, Net? É a internet da Net. Muito obrigado, viu, Net? Tirei o Wi-Fi, estou aqui na internet normal agora do telefone. Vamos ver se volta, né? Então, pessoal, como eu estava dizendo, já falamos 6 pontos. Se a turma do centro, quando for salvar e botar no YouTube, por favor, corta essa parte em que caiu, né? Vamos lá, voltando. Ah, beleza, Odília. Não, a internet tá funcionando aqui, tá? Tava os 5 pontos aqui da net. O problema é que a net é a net, né? Mas beleza. Como não é a cabo, é Wi-Fi, não tinha muito o que fazer, né? Célio, professor, eu estou como chefe do setor de licitações. Qual livro me indica para ajudar na teoria e prática? Célio, eu sou suspeito, é o meu livro. É o meu livro. Vou mentir, não, vou indicar o meu livro, tá? Mas tem vários outros livros muito bons. Eu indico a coletânea capitaneada. Tem muitos livros. Eu não vou, não, senão vou esquecer de indicar outros, então vou só indicar o meu. Mas tem um monte de livro muito bom na área de licitações e contratos, tá, pessoal? Mas já que voltamos, né? Já que voltamos, vamos continuar para os últimos. Já falamos 6. Vamos continuar, fechamos o último ponto, foi sobre Marketplace, vai ter uma aula específica sobre isso, né? Vamos falar agora dos últimos 3 pontos, né? Um ponto que eu não sei se quando travou vocês me ouviram, os 50 primeiros inscritos vão ganhar o livro de Marketplace, e os 50 primeiros inscritos vão concorrer também aos brindes de sorteio, entre eles, Mochilas da Zoe, que tem um streaming fantástico para administração pública, 3 assinaturas trimestrais do Oráculo, essa inteligência artificial que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi junto com a Agape, e também livros que estão sendo oferecidos pelo nosso escritório, o Torquete Torres. 4 livros também vão para sorteio. Só desses brindes já tem mais de 12, né? Então você não precisa nem ter muita sorte para ganhar no sorteio, entre os 50, tá? Mas como um dos livros, Thaís, falar já com Thaís, nossa sócia, como um dos livros que nós estávamos prevendo era o Marketplace, e os 50 já vão receber o Marketplace, vamos trocar por um outro livro, né? Quem sabe o livro do professor Carlos Cox, né? O livro do professor Carlos Cox, ou então um outro livro meu, o Legislações Públicas Comentadas, para sortear entre os 50 primeiros, tá? Pois lá, vamos lá. Fazendo um retorno, né? Dos 6 primeiros. Fins da era da legislação maximalista, porque a 14.133 é muito mais flexível. Aumento da discricionariedade técnica, a possibilidade de modelar a licitação e assim, por exemplo, modelar de uma forma que você afaste os aventureiros dessa grande praga que tem ocorrido nas licitações eletrônicas. Terceiro, o planejamento como um ponto fulcral, um eixo central no regime da 14.133. Isso muda tudo e fazer um bom planejamento funcional, vai começar a ser cobrado pelos órgãos de controle. Escutem o que eu estou dizendo. Uso de IA nas compras públicas está mudando tudo, né? Os órgãos de controle usam IA, os órgãos de execução têm que usar, tá? Tem que usar.
Por isso que nós vamos ter uma aula para uso de IA no planejamento, outra aula para uso de IA na pesquisa de preços, outra aula para o uso de IA pelos controles, outra aula para o uso da IA na gestão e fiscalização do contrato, pelo menos 4 aulas focadas muito no uso da inteligência artificial, além do que nós vamos produzir durante o curso, né, no nosso grupo de discussão. Quinto, a questão da influência da análise econômica do direito, né, muito bem abordada por professores como Marcos Nóbrega, Bratson Camelo, né, Egon Bockman e tantos outros que trazem elementos da análise econômica do direito para a discussão das contratações públicas. Então, falar sobre assimetria de informação, custo de transação, falar sobre seleção adversa, problema de agência e várias outras questões abordadas pela análise econômica do direito e que vem sim influenciando o mundo das licitações. Os próprios órgãos de controle têm adotado conceitos da análise econômica do direito na avaliação dos processos, né? Os pareceristas, os autores, os professores têm usado conceitos de análise econômica ao falar sobre licitações e contratos. Isso tem permitido a construção de um raciocínio mais consequencialista, menos formalista das licitações públicas, e certamente conhecer bem conceitos de análise econômica do direito pode auxiliar o operador na área de contratação pública, seja do jurídico, seja do controle, seja de execução, a motivar bem, a justificar bem as suas decisões, tá? Ponto 6, a questão da transformação digital, né? Com a ampliação das licitações eletrônicas e também com a iminente adoção do e-marketplace, notadamente para contratações de bens e serviços como os de uma parte dos bens e serviços comuns, né? Então já temos algumas plataformas de marketplace funcionando para as compras públicas. Certamente teremos uma ampliação dessas plataformas, né? Tanto com o Contrata Mais Brasil, uma plataforma pública, como outras plataformas públicas desenvolvidas por órgãos públicos municipais, por exemplo, como ocorre no caso de Recife, Jaboatão, Minas, Belo Horizonte, né? Mas também com plataformas privadas descentralizadas que vão poder servir a diversos municípios, como o professor Janderson já soltou aqui, ocorrerá com a plataforma do Portal de Compras Públicas, tá? Portal de Compras Públicas. Então já falamos 6. Vamos para os últimos 3 pontos que nos fazem ter convicção que no âmbito das contratações públicas o futuro não é mais como era antigamente, né? O futuro não é mais como era antigamente. Vocês sabem de quem é essa frase, pessoal? Vocês sabem de quem é essa frase? O futuro não é mais como era antigamente. Sabem de quem é essa frase? Quem sabe? Quem bota aí no comentário de quem é essa frase? Quem sabe dizer de quem era essa frase? Hein? Obrigado, Gislaine. Quem sabe aí, pessoal? Quem sabe dizer aqui? O futuro não é mais como era antigamente. De quem é essa frase? Quem sabe dizer? Hã? Renato Russo. Boa, Eduardo Ascencio. Boa. Assim, a fama veio para Eduardo Russo, mas há quem diga que é de Paul Valéry. Paul Valéry, um pensador, né? Mas realmente ficou popular para a gente nas palavras do grande Renato Russo. Se tivéssemos mais Renatos Russos na música brasileira atualmente, como seria bom, né? Como seria bom ter mais Renatos Russos hoje em dia. Faz falta, faz muita falta, né? Mas vamos lá, 3 últimos pontos, né? Primeiro, a questão dos instrumentos auxiliares, pessoal. Eu começo a ver professores, órgãos pensando em regulamentação, conseguindo aproveitar. Quero até falar sobre o livro do professor Vilas, querido amigo Vilas, foi aluno premium, é um grande profissional na área de licitações e contratos, publicou um livro sobre pré-qualificação permanente, né? E eu acredito que aos poucos a turma está soltando a poita, né? E descobrindo as potencialidades dos procedimentos auxiliares. Para o nosso escritório, por exemplo, nós estamos trabalhando em algumas regulamentações e nelas estamos explorando bem algumas potencialidades dos procedimentos auxiliares, notadamente pré-qualificação permanente, né? A questão do próprio credenciamento e do sistema de registro de preços. E acredito que essas ferramentas, os procedimentos auxiliares,
tem tudo para gerar uma grande disrupção na área das compras públicas. Tá? Uma grande disrupção na área das compras públicas. Vamos falar um pouco sobre isso também em algumas aulas. Entre elas, uma aula do professor Eduardo Grossi, que vai falar sobre instrumentos auxiliares, defender uma utilização mais arrojada para o sistema de registro de preços, algo bem interessante, uma proposta inovadora. Tenho certeza que a maioria de vocês nunca ouviu falar. Tá? Oitavo ponto, né? Não, agora é que faltam 3, né? Falamos 7, agora faltam 3. Oitavo ponto, né? A questão das contratações inovadoras e da necessidade de gestão dos riscos envolvidos, algo que é cobrado pela nossa legislação e certamente será cobrado pelos órgãos de controle. Então, com novas tecnologias surgindo, né, nós temos um agigantamento desse desafio, pessoal. Com a previsão na lei do contrato de eficiência, e nós teremos uma aula específica sobre contrato de eficiência, né? O uso do seguro-garantia com cláusula de retomada, e alguns estados, como o estado do Mato Grosso, já têm avançado nisso, né? Querido professor Caio Albuquerque, foi professor do curso Premium também, grande procurador de estado, que hoje é secretário lá no Mato Grosso, e vem desenvolvendo junto com o governador um trabalho muito interessante nas contratações públicas na área de concessões daquele estado. Né? O estado já tem a aplicação de seguro-garantia com cláusula de retomada. Pernambuco também está adotando agora. Então, nós temos um avanço do uso dessas ferramentas de contratação tão importantes criadas pela Lei 14.133 de 2021, que já eram dispostas, algumas delas, em outros diplomas. Né? Temos também remuneração variável por desempenho e tantas coisas novas, e que vamos tratar, obviamente, no curso Premium sobre elas. E essas novas ferramentas nos contratos mudam a regra do jogo. Né? Mandar um abraço para o professor Anielo, né? Um grande professor na área de licitações e contratos também. Obrigado pela sua presença aqui, amigo. Então, pessoal, as inovações tecnológicas nos contratos e a gestão de risco deles é algo muito importante. Por isso, nós teremos uma aula específica sobre gestão e fiscalização de contratos com o uso da inteligência artificial para facilitar o trabalho dos nossos gestores e fiscais. Por fim, últimos 2 pontos, né? O papel do controle da assessoria jurídica, nesse novo ambiente. Né? Diante de tudo que eu já falei, como deve ser a postura, a ação estratégica da assessoria jurídica e do controle, notadamente controle interno. Né? O controle externo já tem um papel muito protagonista, interessante. Né? Vários tribunais de contas exercem quase que um papel de regulação do ambiente das contratações públicas, e eu acho que por mérito, de certa forma, avançaram para o exercício dessa função, que talvez até seja além da função dada pela Constituição, mas que foi necessário diante de uma certa lacuna. Né? Mas controle interno e assessoria jurídica tem que perceber também o seu posicionamento estratégico, né? Diante desse novo mundo das contratações públicas. Eu vou tentar falar um pouquinho também sobre isso no curso Premium, né? Como deve ser o perfil do parecerista, como é que deve ser o perfil do controle interno, né? Uma ação menos formal, uma análise mais consequencialista, uma análise mais de parceria para a construção de boas soluções no ambiente das licitações e contratos. Esse é um grande desafio e nós vamos abordar isso também nas aulas do curso Premium. Tá? E, por fim, a questão que me parece ser fundamental para se preparar para esse novo ambiente é a questão da governança, né, dos desafios culturais e também da capacitação. Né? Nós precisamos criar a cultura de instituir governança com boas regulamentações, construindo estrutura para as equipes, com boas equipes. Precisamos também capacitar essas equipes. As competências oferecidas pela legislação exigem capacitação, né? E essa é a ideia que nós tentamos desenvolver com o curso Premium. Fico muito, muito feliz e orgulhoso que tantos ex-alunos Premium hoje são professores reconhecidos nacionalmente, né? E vez por outra encontro e divido com eles o palco em alguns eventos. Fico muito feliz e é um ambiente para que você possa também buscar esse aprofundamento e essa expertise
na sua atuação profissional, né? Quando você ganha expertise, quando você se torna um melhor profissional, pode ter certeza, boas oportunidades vão surgir para você. E é essa a proposta do curso Premium, uma experiência em capacitação, mais de 3 meses de convivência virtual, com aulas ao vivo, aulas EAD, material exclusivo, grupo de discussão frenético, em que todas as dúvidas são tiradas, plantão de dúvidas. Lá no grupo de discussão está o nosso professor Ronaldo Corrêa, né? O nosso onipresente Ronaldo Corrêa, para tirar todas as dúvidas. Eu também tiro. Os próprios alunos Premium, né, com qualidade diferenciada que eles têm, vão auxiliando uns aos outros e a gente cria um grande networking. É isso, Marcelo. A ideia não é só ser um curso, é uma experiência em capacitação, tá? E espero que esse 10 seja ainda mais especial. A cada ano a turma nos surpreende. Espero que esse 10, até pelo formato inovador dele, com novos temas, que ele seja especial, tá, pessoal? E para a gente fechar a nossa live de hoje, além de agradecer a todos os presentes, agradecer... obrigado, Lucas, obrigado, meu amigo. Além de agradecer a todos os presentes, agradecer a todos os comentários aqui, tá certo? Ô, Ronaldo. Mas além de agradecer a todos os presentes aqui, eu quero reiterar, né, o convite. Não sei se já fechou as 50 primeiras inscrições, mas quero reiterar o convite para a inscrição que iniciou hoje no curso Premium, Nova Lei de Licitações, edição 10, né, ou edição XX. E vai ser um curso especial porque ele será voltado para inovações na área das contratações públicas. Sobre que enfoco? Sobre o uso de inteligência artificial, sobre o uso de ferramentas previstas na Lei 14.133, que ninguém ainda está usando, né? Sobre discussões disruptivas. Vamos soltar a poita como nunca antes nessa nova edição, né? Para propor coisas novas, e é essa a ideia. Vamos trazer, por exemplo, a professora Carolina Zancaner para falar sobre a construção, utilização de ferramentas tecnológicas para a construção dos editais. A professora Carolina Zancaner é simplesmente a coordenadora da Câmara da AGU, que cria as minutas da AGU e vai mostrar para vocês como funciona o Gera AGU, né? Então, Chilene, o curso, as aulas ao vivo se iniciam em outubro, mas antes disso nós já vamos disponibilizar em setembro as aulas EAD e também o nosso grupo de discussão. O grupo de discussão já vai começar a funcionar em setembro, para tirar dúvida, para discutir, para troca de material, tá? Mas a primeira aula ao vivo é no início de outubro. E aí a gente acaba dando um mês a mais de curso para dúvidas e feedback dos alunos antes mesmo do início das aulas ao vivo. Tá? Antes mesmo do início das aulas ao vivo. 15/10, exatamente, Luciana. 15/10 vai ser o dia que começa as aulas ao vivo, tá bom? Então, pessoal, é um elenco recheado de grandes especialistas, temas interessantíssimos. Quem quiser, dá uma olhada lá no site, no site ronicharles.com.br, tá? Todas as informações sobre o curso. As aulas ao vivo em outubro, as aulas EAD e o grupo de discussão já começam em setembro. E quem se inscrever hoje, né, consegue o desconto de 40%, que é o desconto de lançamento. E os 50 primeiros inscritos, sem falar na aula bônus, né, você que sempre tem, e os 50 primeiros inscritos, tá? Os 50 primeiros inscritos, o grupo já vai funcionar com os 50 primeiros inscritos, né? Esses 50 primeiros inscritos ainda ganharão, além do desconto, ainda ganharão um exemplar do livro em Marketplace e Compras Públicas, e vão concorrer a diversos brindes especiais que estamos separando para os 50 primeiros inscritos. Entre os brindes especiais previstos para esses 50 primeiros inscritos que já vão receber o livro estão assinatura trimestral do Oráculo, pelo menos 3 assinaturas do Oráculo, que é uma IA especializada em licitações e contratos que eu estou produzindo junto com a Agape, Tecnologia da Informação, empresa de tecnologia. Mochilas, 5 mochilas da Zoe, né, que é uma empresa que tem o streaming do nosso Roniflix e produz streaming para organizações públicas e privadas. Fantástico. Para quem é gestor público, é uma ferramenta maravilhosa
para conseguir transmitir informações sobre o seu estado, o seu município, sobre a sua secretaria, a sua área, de maneira moderna, na palma da mão, para todo mundo estar vendo o tempo todo, realmente é disruptivo. Além de livros meus, pelo menos 4 livros meus que estão sendo oferecidos pelo escritório Torquete Torres, e esses livros vão ser sorteados também entre os 50 primeiros inscritos. Então, só nesses brindes aí já tem 12, né? Acho que cerca de 12. 5 mais 3, 8 mais 4, 12. Só nesses já são 12 brindes, além do livro que todos os 50 primeiros vão ganhar. Então, vê só, se você está entre os 50, rapaz, basta ter um pouquinho de sorte para você ganhar um brinde especial desse, né? Então, aproveita, mete o dedo lá na inscrição, entra logo no curso Premium, vem fazer parte dessa experiência em capacitação e aproveita a boa sorte para já ganhar bons brindes e iniciar com o pé quente aí o nosso curso, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço os comentários, agradeço a participação. Espero ter respondido todas as dúvidas que vocês trouxeram aqui, né? Espero que esse curso Premium edição 10 seja um marco importante e prepare vocês para esse novo futuro das compras públicas, porque realmente o futuro não é mais como era antigamente, né? E essa é a ideia. Vamos juntos nessa experiência em capacitação, vamos juntos em mais crescimento, né? Mais evolução pessoal e profissional. Eu espero estar com vocês nessa, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana, muita saúde, tá? E minha amiga Thaís, como eu sempre falo, né, nos vídeos do curso Premium, para todos vocês, sejam melhor, sejam um Premium. Tchau!